Olá, saudações a todos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Bom, esse vídeo destina-se ao curso de Educação Mediúnica do Centro Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Poá. Gostaria de convidá-los para que possamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando calmamente, profundamente. Sentindo o ar entrando em nossos pulmões. Soltando o ar lentamente. Vamos relaxando a nossa mente, nosso corpo, acalmando os nossos sentimentos. E vamos buscando sintonia neste momento com os nossos mentores espirituais. Os mentores do nosso curso, os mentores da Casa Espírita e os nossos mentores individuais. Rogamos a esses irmãos que possam nos auxiliar em nossos lares, fazendo uma higienização completa, limpando as paredes, o teto, o solo, o subsolo, escadas, móveis, utensílios, deixando toda a nossa casa iluminada, higienizada e harmonizada. Pedimos também que possam cuidar da proteção de nosso lar, formando em volta de nossos lares ou reforçando uma cúpula energética, impedindo qualquer tipo de energia ou força negativa que possa adentrar o nosso lar. E que possamos, por nossa vez, manter o nosso lar higienizado e protegido com as nossas ações, os nossos pensamentos e com o Evangelho no lar. E levamos os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E que Jesus possa nos levar à presença de nosso Pai onipresente, que está em toda parte e em cada um de nós. E a Ti, Pai, pedimos que abençoe os nossos lares e todos os nossos amigos e companheiros que estão ligados conosco neste momento e aqueles que não puderam estar. Em agradecimento, elevamos a Ti a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, mais uma vez, saudação a todos. Eu gostaria de trazer um trecho do livro Seara dos Médiuns,
capítulo Três Atitudes. Reunião pública de 22/2/1960. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalterável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas três atitudes, em alguns dos quais as circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quando pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns. A orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência. Em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Muito bem. Do livro Mediunidade, que nós estamos estudando, do comandante Edgar Armon, hoje nós veremos o capítulo 19, Considerações Gerais, e o capítulo 20, Verificações Iniciais. Ok? Em Considerações Gerais, o capítulo revê o que nós já estudamos até o momento. Então, se fixando bem na parte da mediunidade natural e a mediunidade de provas. Para que isso fique bem claro para nós, vamos explicar mais uma vez mediunidade natural e de provas. A mediunidade natural, ela já é uma conquista do espírito. Então ela está impregnada no espírito, ela faz parte da evolução do espírito. A mediunidade de prova está ligada à encarnação. Ela é dada ou suspensa a cada encarnação. Mas vamos tentar imaginar melhor como funciona isso. É mais ou menos como se a mediunidade de prova fosse uma criança. E a mediunidade natural
um adulto maduro. Então, à medida em que nós vamos, através das encarnações, utilizando essa mediunidade ou não, né? Não necessariamente necessitamos utilizar da mediunidade ou vir encarnado com mediunidade, mas à medida em que nós vamos progredindo, a mediunidade natural, ela vai surgindo no espírito, ela vai se desenvolvendo no espírito. Poderíamos dizer que uma pessoa que tenha supostamente 100 encarnações, sem ter nenhuma delas qualquer tipo de mediunidade, então vamos pensar bem lá no nosso passado, né? Na história do nosso planeta. Lá na época de Moisés, a pessoa reencarna ali como um simples agricultor e vem desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando até os dias de hoje, sem em nenhuma dessas encarnações ter reencarnado como médium. Então, em nenhuma delas, hipoteticamente, tá? Até hoje, ele não tenha utilizado da mediunidade em nenhuma encarnação. Mas ele evoluiu espiritualmente. Em cada encarnação ele foi progredindo, progredindo, e ele chegou agora numa evolução bem acentuada. Então o espírito já tem a sensibilidade da mediunidade natural. Então ele reencarna, mesmo que ele não tenha pedido a mediunidade de prova, a sensibilidade do espírito vai estar em um grau tão elevado que ele terá as percepções do mundo espiritual de forma natural. Então essa é a diferença, tá? Nós, a grande maioria de nós hoje encarnados, temos a mediunidade de prova. Mas existe pessoas, espíritos encarnados que têm a mediunidade natural. São pessoas extremamente sensíveis. Essa mediunidade natural, ela é amplamente utilizada nas esferas superiores, né? Nos mundos superiores onde esses espíritos vivem. Já a de prova, ela é utilizada apenas nos planos inferiores, né? No nosso planeta, que é considerado ainda um planeta inferior, né? Está mudando o grau agora, mas ainda é considerado um planeta inferior, e em regiões inferiores também, até do nosso próprio planeta. A mediunidade de prova, ela pode ser solicitada, né? Pode ser pedida antes da encarnação, pode ser oferecida, e é uma espécie de ferramenta emprestada, né? É como se nós fôssemos trabalhar numa lavoura e não tivéssemos ferramenta. Então o que nós teríamos que fazer? Utilizar das nossas próprias mãos, né? Então, um outro proprietário de terra muito bondoso nos empresta as ferramentas dele, a enxada, a pá, né, o arado, podendo emprestar até os animais, mas é emprestado, teremos que devolver. Então assim é a mediunidade de prova, é uma ferramenta que nos é emprestada para que possamos viver uma encarnação e tentar tirar o melhor aproveitamento dela. A mediunidade ela pode ser suspensa também, né, quando ela é uma mediunidade de prova. Então ela está emprestada. Dependendo das nossas ações, das nossas atitudes, ela pode ser suspensa. Ela pode ser encerrada. Não sei se vocês lembram, mas na década de 90 tinha um rapaz, um médium, eu não vou dizer o nome dele, mas ele incorporava o Dr. Fritz.
Ele atuava ali na região do Ipiranga. Eu até trabalhava bem perto dele ali. Mais ou menos no ano de 95, 96, por aí. Ele fazia cirurgias nas pessoas, então ficava filas imensas. Ele cortava as pessoas e supostamente tirava tumores, né? Com o tempo, ele foi ganhando muito dinheiro, né? Ele dizia que fazia cobranças simbólicas, né? Mas na verdade pessoas doavam muitas coisas, ele vendia coisas lá e a sua própria mulher acabou denunciando ele acabou sendo indiciado, acho que foi preso, não me lembro, mas ele é um exemplo de um médium que poderia ter tido uma tarefa muito bonita, né, de realizações para auxiliar o próximo e acabou cedendo para o material, né, para o materialismo. Nós espíritas, aqueles que são sérios, responsáveis, utiliza o ensinamento de Jesus, que diz o que de graça foi dado, como que é? Nossa, estava na ponta da língua. Dai de graça o que recebeu de graça, isso mesmo. Então nós recebemos de graça, isso é um empréstimo. Até mesmo dentro da casa espírita, quando nós participamos de cursos de desenvolvimento, de educação, de aprimoramento mediúnico, nós não pagamos nada. Dentro do espiritismo sério, nada é cobrado. Então não se deve cobrar pela mediunidade. Quando cobramos, é uma porta aberta para as dificuldades da vida, né? Como a leitura que eu fiz. Vai envolver o orgulho, a vaidade. Nós tivemos também recentemente, né, o médium João de Deus também. Ele está preso, né, ou está preso em presídio fechado ou está preso domiciliar, mas ele está preso. Ele também teve uma oportunidade de ter tido uma grande encarnação, né? Uma ótima encarnação oferecendo a mediunidade em favor do próximo. E nós vimos nos noticiários, né, o que a ambição, o que o orgulho e a vaidade fizeram com ele, né? A que caminhos o levaram. O que acontece nesses casos? O médium vem com a tarefa, vem com a mediunidade e vem com a tarefa de utilizar a mediunidade. E os espíritos bons estão com ele, se aproximam, os espíritos superiores. A partir do momento que nós vamos desvirtuando a nossa tarefa, eles, através de várias tentativas de nos manter no caminho, né, de fazer com que trabalhemos com amor e por amor, e quando nós não os ouvimos, eles acabam se afastando. E quando os espíritos bons se afastam, os ignorantes se aproveitam, né, se aproximam. Então, isso é a mediunidade segundo o que nós espíritas acreditamos, né? É uma ferramenta que nós temos. E o objetivo desse curso, né, o nosso objetivo é o de orientar a todos nós como médiuns, isso serve para mim também, é orientar, proteger, canalizar as nossas forças, né, as nossas energias, canalizar a nossa sensibilidade,
e procurar despertar a nossa consciência como médium para o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer. Não sou eu que tenho que dizer o que cada um vai fazer, não é o presidente da casa, né? Existem as orientações para participar de tarefas espíritas, trabalhos mediúnicos, mas é cada um que sabe da sua tarefa, do seu compromisso. Então, a partir do momento em que essa consciência vai despertando, nós vamos descobrindo o nosso potencial, vamos descobrindo a nossa necessidade dentro da seara espírita. Um dos pontos importantes para que possamos despertar essa consciência, né, desenvolver cada vez mais essa sensibilidade, é o desenvolvimento da reforma interior, a reforma íntima. Nós já falamos também em várias aulas, é a busca da mudança interior. Então, todos nós fazemos coisas que muitas vezes não gostamos, né? Tem uma frase de Paulo de Tarso que diz: por que eu faço aquilo que eu não quero, mas aquilo que eu quero eu não faço? Eu não quero fazer as coisas ruins, as coisas que nos viciam, que nos dão prazer e nos afastam da espiritualidade, né? Não é errado ter prazer, não. Estou falando dos exageros. Pessoas que esquecem o próximo, esquecem de si mesmo e vivem uma vida apenas material, né? E tem outros que ainda vivem essa vida material em prejuízo dos outros. Então eu estou dizendo de coisas que nós queremos transformar em nós, né? Mudanças no nosso caráter, na nossa forma de ver a vida, as pessoas, porque nós não conseguimos mudar isso. E aquilo que nós não conseguimos, nós não queremos fazer, eu não quero ser impaciente, eu não quero sentir raiva, eu não quero ser intolerante, mas eu não consigo. Vira e mexe, eu estou me pegando fazendo essas coisas que eu não quero. Por quê? Porque é a nossa natureza, né? Nós temos essa natureza ainda de espíritos ignorantes não por violência, mas por falta de conhecimento, falta de amor. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores que Deus nos criou simples e ignorante? Então nós não tínhamos conhecimento nem sentimento. A evolução e as reencarnações é que nos vão dando essas experiências, né, vividas, esse conhecimento. Então muitas vezes nós somos considerados inferiores ou temos muito que corrigir em nós porque ainda não temos a evolução suficiente. A reforma íntima é o reconhecimento desse estado inferiorizado e a busca da mudança, né? Então toda vez que eu faço algo que eu não quero, quando eu tento corrigir ou quando isso começa a me incomodar, isso é o início da reforma íntima. Quando eu já começo a mudar as atitudes, mesmo que forçadamente, né? Então é o exercício da reforma íntima. Isso que nos vai garantir uma passagem segura por esta encarnação com a mediunidade. Nós vamos falar agora do capítulo 20 das verificações iniciais.
minutos. O livro Mediunidade que nós estamos estudando é utilizado alguns termos ali, dos quais eu não utilizo mais, né? A nossa companheira Gláucia, na aula passada, falou do termo fundo mediúnico. Eu uso muitas vezes para definir uma coisa, né? Ou trazer uma informação de um livro. Mas esse livro foi editado na década de 50. Né? A mediunidade nessa época, já se passaram 70 anos, ela era completamente diferente do que é hoje. A mediunidade há 20 anos atrás já era vista diferente do que é hoje. A mediunidade também evolui conosco. À medida em que nós vamos evoluindo em inteligência, em tecnologia, em moral, a mediunidade vai evoluindo conosco. Né? A gente percebe isso com os acontecimentos na época de Kardec. Né? Os espíritos se utilizavam apenas da matéria inerte. Não é? As mesas, as cadeiras, os tabuleiros, né? o copo, o alfabeto, as cestas. No período em que o Allan Kardec ficou estudando ali o Espiritismo, né? Foi consolidando ele como uma religião ali em 4, 5 anos em que ele foi pesquisando, a mediunidade evoluiu de mesas que ficavam flutuando, né? Sons, né? Toque, que nós chamamos de tipologia, fazia uma pergunta, tinha uma batida para sim, 2 batidas para não. Então era algo que era muito demorado, mas era a única forma que os espíritos tinham de se comunicar naquele momento, de chamar a atenção. E pouco antes do desencarne de Allan Kardec já estava acontecendo a psicografia manual, né? Essa que o Chico Xavier fazia. Então veja como evoluiu, né? Ele mesmo foi aperfeiçoando muito, utilizando cesta, depois cesta com lápis, pranchetas. Ele mesmo, com o desenvolvimento dele, da inteligência dele, tecnológico, né? Ele usando a tecnologia do tempo dele, ele foi aperfeiçoando a comunicação. A mesma coisa veio acontecendo com o tempo e até hoje. E daqui a 20 anos, talvez a mediunidade seja completamente diferente do que é hoje. Então, esses termos utilizados há 70 anos, esse conhecimento utilizado por Edgar Armond, pelo seu grupo de estudos, do qual eu admiro muito e sou um grande seguidor das ideias de Edgar Armond, mas temos que aceitar de que as coisas evoluíram bastante. Então ele usa um termo chamado fundo mediúnico, que foi o que a Gláucia explicou do que acontecia com ela. Então ela disse que tinha visões, né, na sua infância, na sua adolescência, mas que depois que se tornou espírita, fez cursos de educação mediúnica, ela constatou que não tem evidência, não é? Então daí vai uma ideia que eu gosto muito de utilizar, é que todo médium, sem exceções, somos seres perturbados. Eu sempre falo isso nas turmas que eu aplico o curso, que nós somos seres perturbados. Né? Quando ouvimos isso, ficamos impressionados, né? Às vezes até combatemos essa ideia. Não, eu não sou perturbado. Mas eu vou tentar contextualizar essa ideia para vocês entenderem. Então, imaginemos que nós estamos
numa casinha no campo, né? Um dia ensolarado, nós vamos lá e estendemos no varal um lençol branquinho, né? Acabamos de lavar com alvejante, está lá aquele lençol branquinho. Estendemos ele no varal e sentamos na varanda e ficamos observando ali. O lençol está parado, está imóvel, inerte. Se acontecer um movimento, imaginemos o lençol se mexendo. Por que ele está se mexendo? Pode ter vários motivos, né? O mais óbvio seria o vento. Então o vento perturbou a calmaria do lençol. Então ele estava lá num estado inerte, num estado de calmaria, o vento o perturbou. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa. Mas sempre que esse lençol for tirado dessa tranquilidade em que ele estava, é porque algo o perturbou. Então, o perturbado é nesse sentido. Se a gente estivesse também à beira de um lago, também numa tarde ensolarada, o lago tranquilo, parado, qualquer movimento que acontecer na superfície do lago, o que pode ser? O que vem à nossa cabeça? Ou é um peixe que perturbou a água, né? Então ela começa a ondular. Se, por exemplo, ele pôr a cabeça para fora e tirar, vai fazer aquela onda, né, de impacto. Então isso é a perturbação. As águas estão perturbadas. Se a gente tirar uma pedra, vai perturbar. Se ventar, vai perturbar. Se um inseto cair, vai perturbar. Então é perturbado nesse sentido. Então imaginemos que nós somos encarnados e estamos num estado de tranquilidade no mundo material. Então toda vez que algo exterior ao mundo material nos tira a atenção, é uma perturbação. Então nós estamos nos perturbando com algo que não é do mundo material. Então o médium, ele tem vários canais de comunicação, canais para a sensibilidade, que nós chamamos de chakras. Se vocês não tiveram aula sobre isso, eu vou tentar encaixar uma aula dessa mais para frente, para falar sobre os chakras, os centros de força do nosso corpo e do perispírito. Então nós temos no corpo físico, para que nós possamos nos manifestar no mundo físico, os nossos 5 canais de comunicação, né? Que são a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Então são por esses 5 canais que nós nos comunicamos no mundo físico, né? Que nós sentimos a matéria. Então com o mundo espiritual pode haver até dezenas de formas de sentir o mundo espiritual. Nós temos a ideia de que nós captamos as coisas do mundo espiritual pelos nossos canais físicos, né? Eu vejo o espírito com os olhos, eu ouço o espírito com os ouvidos, eu me comunico com o espírito. Eu sinto o espírito me tocar, eu sinto o arrepio, quando na verdade não é na matéria, né? São canais sensíveis que nós temos no corpo, nós chamamos de chakras, centros de forças, que são por onde nós captamos essa parte espiritual e trazemos essa sensação para o corpo físico. Então toda vez que nós estamos em tranquilidade, então eu estou lendo um livro tranquilo, eu
Isso deve ter acontecido com muita gente. Escuta alguém chamar o nome. Alex. Mas não tem ninguém. Anda a casa inteira, procura alguém, não tem ninguém. Se tiver alguém, pergunta, você me chamou? Não. Às vezes ouvimos a voz de alguém, né? Uma avó distante, um parente distante. Tá concentrado numa leitura ou assistindo um filme, isso acontece muito comigo em casa. Estou à noite assistindo um filme, no meu campo periférico de visão aqui, né, dá a impressão de que tem alguém sentado numa cadeira que está vazia ali e vira, não tem ninguém. Dá a impressão de que tem alguém em pé lá na frente do outro lado, a gente concentra a visão, não vê ninguém. Por quê? Porque estamos captando por outros canais de comunicação. Então isso é a perturbação. Eu estou no meu estado natural material ali, concentrado, algo está me perturbando. Então o médium é um ser perturbado, ele está o tempo inteiro recebendo essas informações do mundo espiritual, constantemente. O que é importante, sabendo disso, é o conhecimento, o estudo e o entendimento do porquê essas coisas acontecem. Por que eu sinto, por que eu vejo, por que se aproxima de mim, né? Entender, depois do entender, passar a reconhecer, né, o que está do meu lado, por que está, quem é, por quê, como eu identifico, como eu posso não me enganar. Então tudo isso são através dos estudos que nós aprendemos, né, dos cursos e principalmente da atividade mediúnica, né, das tarefas, dos trabalhos. É isso que vai nos dando maior embasamento no que nós estamos tentando compreender. Nós teremos nas aulas práticas alguns tipos de tarefas, né, dentro do Espiritismo. Um pouco mais na frente, aí, algumas aulas para frente, nós teremos aulas que vão explicar cada tipo de trabalho e como funciona. Mas vocês terão a aula teórica e posteriormente a aula prática de uma tarefa ou um trabalho que nós chamamos de... É um termo que eu não gosto de usar, né? Muitas casas chamam de colegiado mediúnico. É um grupo de médiuns que fazem avaliações ou verificações. Digamos não, isso vai acontecer com esse grupo. Então nós temos aqui 20 alunos. Vamos fechar em 20 alunos. Eu posso pegar os dados de vocês, né, pedir para que vocês me passem os dados de vocês, e eu vou mandar esses dados para um outro grupo de médiuns. Esse grupo de médiuns vai fazer uma avaliação espiritual de cada um. Esse processo de avaliação, né, está muito ligado aos grupos de estudos, né? Então, quando se forma um grupo de estudos, grupos de iniciação espírita, curso básico que vai iniciar na casa, então o dirigente pode pedir para um grupo avaliar individualmente cada aluno. Tanto a Federação Espírita como a Aliança Espírita tem esses grupos de avaliação. Então todos os grupos de estudo, que nós chamamos de escola de aprendizes, né? Escola de aprendizes do Evangelho, os alunos passam num período de 3 anos por 4 avaliações espirituais. Ali vai dizer se ele está apto a continuar no curso, é dado notas para ele, né? A nota é apenas para situalizar para o dirigente o estado do aluno naquele momento. Então vai ter lá para reforma íntima uma nota, para aproveitamento teórico, né, que é a participação que ele tem em sala de aula, de fazer as tarefas que é pedida, vai ter uma nota. Aproveitamento prático,
Se o aluno já participa de alguma atividade prática, como trabalho social, entrega de cesta básica, visita a morador de rua, essas coisas, ou até tem alunos que já participam de assistência espiritual, né, que é passes, aplicando passes, ou mesmo ficando no encaminhamento, encaminhando as pessoas para onde ir. Aqueles que ficam anotando, apenas fazendo anotações em fichas, em fichários, tudo isso é tarefa prática, né, de aproveitamento prático. Também é dado nota e depois tem uma nota dada pela espiritualidade. Então isso é uma avaliação espiritual individual de aluno. Daí vai tirando a média para ver se o aluno está apto, está em condições de prosseguir nos estudos. Então esse é um campo para o trabalho, né? Para que nós que estamos fazendo o curso de médiuns possamos também ingressar numa atividade dessa, né? De avaliações. Então, todas as casas da Aliança, da Federação Espírita, da USE, que tem assistência espiritual, então a gente vai na casa tomar o passe, recebemos lá o nosso cartãozinho, alguns são fichas. Normalmente se pede para a pessoa, quando chega na casa, ela passa por uma entrevista, por uma conversa, seja lá o nome que for dado, e são coletados ali os dados da pessoa. Isso é importante até para a proteção da pessoa, né? Você ter lá um nome completo, um endereço, telefone, que vai que acontece alguma coisa com a pessoa dentro da casa espírita, do lado de fora, vai atravessar a rua e é atropelado. Então nós temos lá todos os dados da pessoa. Saber com quem chamar, indicar não, quem nós vamos procurar, saber se precisarmos entrar em contato com a pessoa ou com algum conhecido dessa pessoa, tá? Então nós temos esse fichário, normalmente a pessoa vai fazer um tratamento espiritual, quando ela inicia, isso é geralmente, tá? Existem exceções em várias casas. Então geralmente a pessoa chega na casa espírita, ela é indicada para ela um determinado tipo de passe. Esse passe vai auxiliar a pessoa naquele momento. Então, num certo período, a pessoa precisa ser feita uma avaliação para ver se houve uma evolução, se aquele tratamento surtiu efeito, se precisa de um outro tipo de tratamento. É a mesma coisa na área da saúde, né? A gente vai no médico, faz uma consulta, o médico pede os exames. Quando nós retornamos, ele vai ver se vai medicar, se vai manter o medicamento, se vai aumentar, se vai suspender. Então isso é avaliação espiritual. Então os espíritos auxiliam os médios a ter percepções sobre aqueles determinados alunos. Eu estou com um grupo de médios também, né? de alunos de mediunidade numa outra casa de Poá. A semana que vem nós vamos iniciar a avaliação espiritual desse grupo. São 30 alunos. O que eu faço? Eu já peguei os dados deles todos. Então eu numero. Cada um tem um número. Depois eu peço para o grupo de médiuns por número. Não falo nem sexo nem nada. Número 1. Aí eu faço algumas perguntas e eles vão respondendo. Daí então eu tenho a avaliação espiritual. É óbvio que remotamente, né, nós estamos fazendo remotamente, o trabalho fica muito prejudicado. Isso feito ali pessoalmente, com o grupo junto, fazendo a harmonização junto, é muito mais eficiente, né, é muito mais seguro. Mas temos que fazer e temos que contar com o auxílio espiritual e a capacidade de cada médium de estar realizando a sua tarefa, né? Todos são médiuns experientes, há muitos anos
fazem esse tipo de trabalho. Então, isso é uma parte que nós conseguimos identificar no aluno se ele tem mediunidade, quais os tipos de mediunidade que ele tem, quais devem ser exploradas, né, explorada para desenvolvimento mais atuante. Né? Isso é notório. Nos últimos 4 cursos que eu participei, não veio nenhuma indicação de que aluno não tinha, aluno sem mediunidade. Todos tiveram alguma. A maioria dos alunos tem mais de 3 tipos de mediunidade. Então tem vidência, audição, incorporação, psicografia, cura. Então sempre tem mais de 3. Alguns chegam até a ter 5, 6 tipos de mediunidade. Mas não dá para a pessoa desenvolver todas de uma vez, né, num mesmo curso. Então a espiritualidade orienta, ó, essa aqui ele vai desenvolver melhor para a tarefa. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um aluno e me sugerido ali que eu tenho incorporação, psicografia e cura. Aí eles falam, não, investe na incorporação primeiro. Porque num curso não dá para a gente ficar o curso inteiro desenvolvendo todos. Então são pequenos períodos. Então são 2 aulas para desenvolver uma coisa, 2 aulas para desenvolver outra, 3 aulas para desenvolver outro tipo. Às vezes, dependendo da turma, a gente consegue fazer um exercício que desenvolve 3 tipos ao mesmo tempo. Isso depende da turma, depende do espaço, depende da equipe espiritual também. Tudo é relativo nesse ponto. Mas digamos que foi indicado lá para investir primeiramente na incorporação. Então, a pessoa durante o curso vai incorporar e tal, vai sair do curso, pronto. Isso é o mais comum, a incorporação e a vidência. Então ele vai sair de lá já apto a participar de trabalho mediúnico e incorporar, já entrar num grupo e já começar a ter as tarefas de incorporação. Vocês vão saber mais para frente como que acontece isso, né? Como se dá esse trabalho que envolve incorporação. Não é como na Umbanda, se é quem já viu, né? Que os médios ficam tudo ao mesmo tempo incorporado. Não é nada disso, tá? A incorporação é muito disciplinada, é um de cada vez. Vocês vão entender lá na frente. Só para não bagunçar a cabeça de vocês. Mas durante o trabalho, a pessoa vai estar 3 anos trabalhando numa atividade mediúnica onde ela está incorporando durante 3 anos. Então ela já está familiarizada com aquilo, ela já sabe fazer, já entende e tal. Então pode começar, a partir dali, iniciar o desenvolvimento de outra mediunidade. A psicografia, por exemplo. Ele pode começar a sentir durante os trabalhos um formigamento na mão, um incômodo, até que alguém inspirado, um dirigente fala, vamos ver se você escreve alguma coisa. Aí a pessoa escreve e assim desenvolve. A mesma coisa a cura, ela desenvolveu a incorporação por um bom tempo ali, e a cura, embora a cura não seja consciente, né, não depende da pessoa querer curar, o médium de cura ele cura espontaneamente, mas não vai ter um trabalho específico para ele. Né? Então vai ter os passes lá, ele vai estar fornecendo as energias de cura ali e a espiritualidade aqui vai trabalhar. Mas de repente também uma pessoa inspirada fala, vamos abrir um trabalho de cura? Vamos. Aí vai ser indicado aquela pessoa, se fizerem uma avaliação espiritual, consulta com a espiritualidade, vai indicar, aquela pessoa ali tem mediunidade de cura. A partir do momento que ela começa a trabalhar em trabalhos de cura, então vai começar a desenvolver, a aprimorar essa mediunidade de cura. Então as coisas funcionam assim.
Se a pessoa for indicada 6 tipos de mediunidade, não vai desenvolver as 6 de uma vez, tá? Igual eu falei o exemplo da enxada da pá, a gente não vai conseguir usar 4 ferramentas de uma vez. A gente pode aprender a usar a enxada, usar até ficar bom naquilo, né? Expert, aí vamos para uma outra ferramenta. Agora vamos aprender a usar outra ferramenta. E nada impede aí que eu volte de novo para usar a enxada. Aquele médium de cura, ele pode estar trabalhando de cura e na própria sessão de cura tem uma necessidade de uma incorporação. Então ele está ali, ele pode exercer aquilo também. Então é isso, a mediunidade ela tem vários graus também, né? Não adianta eu falar de como acontece em mim para vocês, porque cada pessoa é diferente. É como o caráter, né? Como a inteligência. Você pode pôr 2 pessoas extremamente inteligentes numa sala e explicar coisas para elas, uma pode entender, outra não. Porque uma pode dominar o conhecimento, embora as 2 sejam inteligentes, uma pode dominar o conhecimento, a outra não. A mediunidade é a mesma coisa. Ela se manifesta diferente em cada indivíduo, né? Existem alguns que têm semelhanças, né? Num grupo de 7 pessoas dentro de um trabalho, pode ser que 2 tenham percepções parecidas, né? Outros 2 tenham outros tipos de percepções parecidas entre eles, mas não é num grupo de 6 todos vão ser iguais. Não, isso não existe, tá? São percepções diferentes. Eu gosto de usar, por exemplo, a nossa visão material como exemplo. Aqui, ó. Eu tenho aqui um celular. Todos nós estamos vendo o celular, só que eu estou vendo uma parte do celular, a frente dele. Vocês estão vendo a parte de trás. Estamos vendo a mesma coisa, mas de ângulos diferentes. A mediunidade é a mesma coisa, tá? Então ela vai se manifestar diferente em cada um, podendo ser que um ou outro tenha as sensações parecidas. Então essa questão do fundo mediúnico, que eu estava falando no início dessa parte do capítulo 20, por exemplo, da Gláucia, vamos pegar o exemplo da Gláucia. Eu acredito que a Gláucia tem a capacidade visual espiritual. Se ela via na infância, na adolescência dela, e ela não vê hoje, é porque por causa dessa questão das múltiplas mediunidades, ela está focada apenas em uma. Para mim, se foi manifestado um tipo de mediunidade que é chamado de fundo mediúnico, numa pessoa, ela tem o potencial daquela mediunidade para o futuro. Apenas tem que buscar o desenvolvimento dela, tá? Só que o desenvolvimento a gente não consegue no curso específico de cada mediunidade. Apenas que o médium já vem extremamente perturbado, né? Já tenha com seus canais todo agitado. Então é possível que se ele tenha 5 mediunidades, que ele consiga desenvolver as 5. Mas não é o que acontece normalmente. O que acontece é que a gente desenvolve uma ou duas e com o tempo a gente vai aprimorando as outras. Bom, é isso. Quanto tempo já foi? 55 minutos. O que eu tinha para falar sobre o assunto da aula de hoje é isso. E nós vamos nos encontrar agora lá no Meet para estar respondendo as dúvidas, tá bom? Então eu fico aguardando vocês e até já.